Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Vamos lá? Então, hoje, boa tarde a todos, né? Hoje, dando sequência às nossas aulas. Amanhã a gente está enviando o cronograma, nós acabamos de montar o cronograma todo, tá? Do período. E amanhã, todos Fernando, a gente vai entregar na faculdade e envia aí para o representante de turma, tá legal? Hoje nós vamos falar das fraturas do punho e da mão e fraturas da cintura escapular. Tá? A primeira prova, P1, vai ser só sobre trauma e a P2 só as patologias de ortopedia. Então, fraturas do punho e da mão. A gente vai conhecer um pouco só e lembrar um pouco da anatomia, né, do punho e da mão. O punho, rádio e a una, a articulação com os ossos do carpo, né, são os 8 ossos, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, trapézio, trapezoide, captato e o amato, né? E a articulação dos ossos do carpo com os metacarpianos. Uma vista dorsal, né, da mão e do punho. Movimentos do punho: 80%, 80 graus em flexão, faz flexão, extensão 70 graus em extensão, adução e desvio na 45 graus, ele faz um desvio 45 graus maior na ulnar, e um desvio radial ele faz um desvio de 15 graus, os movimentos do punho. Aqui ó, a anatomia, né? Vista anterior, vista dorsal do punho, aqui o desvio radial, aqui um desvio ulnar. Isso aqui, ó, essa sequência aqui é importante quando você faz o raio-x perfil do punho, para você ver a sequência. Algumas patologias, como luxação do semilunar, você perde essa sequência aqui, ó, que é o rádio, semilunar, o captato e o terceiro metacarpiano. Então, essa é a sequência, desculpa, o segundo metacarpiano. Quando você tem alguma patologia no perfil, você perde essa sequência. Aqui os extensores dos dedos na vista dorsal. Lembrando da vascularização da mão, ela tem um ramo superficial, arterial superficial, né, na região palmar, e um ramo profundo arterial. Tá? Lembrando que a mão é muito vascularizada, todo mundo sabe disso. Aqui, ó, são os ramos superficiais, arteriais e o lá embaixo profundo. Tá? Isso aqui é só uma questão de anatomia mesmo, para relembrar. A inervação dos 3 nervos aí da mão, responsável pela inervação da mão. O nervo radial, na região dorsal, olha, ele pega falange média, falange proximal, falange média e proximal do segundo e do terceiro, na região dorsal. E na região palmar, na região hipotenar. Por isso que tem alguma alteração do nervo radial, tem uma atrofia na região hipotenar. O nervo mediano, as falanges distais, primeiro, segundo e terceiro, por isso que a gente sempre pede para fazer esse movimento, para você testar o nervo mediano, né? E parte da quarta falange distal, na região palmar, toda a região palmar quase do primeiro, segundo e metade do primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto. O ulnar é
mais metade do quarto e o quinto dedo. Tá bom? Região tanto palmar quanto dorsal. Lembrando que as patologias da mão, a gente tem sempre que se preocupar com a anatomia longitudinal e a anatomia transversal, que ela é arqueada. Quando você perde essa anatomia, você tem muita deformidade da mão. Vocês vão ver nas fraturas à frente. Vamos falar primeiro das fraturas do rádio, vamos seguindo nas fraturas dos ossos do carpo, metacarpianos, enfim. Fratura distais do rádio. Aqui, ó, fratura distal do rádio. Isso é uma fratura comum no idoso, principalmente, queda da própria altura, né? Fratura extra-articular sem desvio, isso é uma classificação universal simplificada das fraturas distais do rádio. Fratura extra-articular com desvio, tipo 3, fratura intra-articulares sem desvios estáveis, e a tipo 4, fratura intra-articulares desviadas. Essa fratura é a fratura de Colles. Essa é a fratura mais comum do idoso. Ó, fratura metáfise distal do rádio, um desvio dorsal, mais fratura do estiloide da una. Vocês vão ver no raio-x. Mecanismo de trauma indireto, o paciente cai com a mão espalmada, né? O aspecto tem dorso de garfo, ó, que é isso daqui. É comum chegar nas emergências, primeiro atendimento com essa deformidade, fratura em dorso de garfo, fratura de Colles. Comum na mulher, pós-menopausa, e fratura do idoso. É a fratura mais comum do idoso, a fratura distal do rádio, a fratura de Colles. Isso é pergunta de prova de residência. Fratura de Colles, tratamento, redução incruenta mais aparelho engessado. Às vezes você consegue tracionar e reduzir incruentamente, corrigindo essa deformidade, fazendo uma boa redução, você consegue botar só um aparelho engessado. Quando essa redução não é satisfatória, é redução cruenta. Você abre e fixa com 2 pinos. Vocês vão ver as fotos. Ou mini fixadores, placas, enfim. Complicações: consolidação viciosa. Ela consolida com desvio, né, torto. E atrofias de Sudeck, que são as atrofias de compressão nervosa. Ó, isso é uma fratura de Colles. Tá? É importante vocês prestarem atenção no seguinte: o que diferencia a fratura de Colles e a fratura de Smith, que nós vamos ver logo à frente? A fratura de Colles, o fragmento distal, ele está sempre desviado para a região dorsal, para a parte posterior. Essa que diferencia, vocês vão ver a outra fratura à frente. A fratura de Colles, o fragmento distal aqui, ó, do rádio, está para a região dorsal, para a parte posterior. Isso aqui é uma fixação com pino metálico só. Fio de Kirchner. A gente abriu, reduziu e fixou com fio. Ou podemos fazer isso daqui, ó, fixador externo. É uma boa fixação também para as fraturas distais do rádio. Corrige a redução e fixa. O fio fica no segundo metacarpo e os outros fios ficam no rádio. Fratura de Smith, é que eu falei, olha. A fratura metafisária distal do rádio com desvio ventral ou volar para a parte anterior. Vocês vão ver no raio-x. Aqui, ó. O fragmento distal está para a parte anterior, daqui para frente. Se ela tivesse aqui para trás, era uma fratura de Colles. O que diferencia a fratura de Colles da fratura de Smith é o fragmento distal, para onde ele vai estar. Dúvida?
Redução incruenta, aparelho engessado, quando você consegue uma boa redução e estabilização dessa fratura. Ah, não, essa fratura está instável, essa redução está perdendo, não está ficando legal. Eu vou reduzir cirurgicamente, vou abrir, vou reduzir e vou fixar com pino. Às vezes você consegue fazer uma redução incruenta sem precisar cortar, mas você passa um fio percutâneo, um fio de Kirchner, para estabilizar a fratura. Mas aí já é procedimento cirúrgico, ela passa a ser uma redução cruenta. Professor, você pode mostrar de novo o raio-x da fratura de Colles? Bom, a fratura de Colles, aqui, ó, o fragmento distal, esse daqui, ó, ele está para a parte dorsal. Aqui é um pedaço, a parte do rádio, ó, e a outra parte está aqui assim. Ó. O desvio é dorsal, ele está para a região dorsal. Por isso que ele faz aquela imagem em dorso de garfo. Show, obrigada. Então, essa aqui é de Smith. O fragmento distal está para a região anterior. Ela não faz tanto dorso de garfo. Olha. Legal? Fratura de Schofer é um outro tipo de fratura do rádio. Só que ela é uma fratura só da estiloide do rádio. Normalmente é por trauma rotacional. Tá? Tratamento. Quando você não tem desvio, o tratamento é só conservador e aparelho engessado. Quando tem desvio, redução cirúrgica e fixação com pino. Fratura de Schofer é isso daqui, olha. Você tem uma fratura só do estiloide do rádio. Olha. Processo estiloide do rádio. E aqui reduziu e fixou. Quando ela não tem desvio, é tranquilo. Essa daqui, ó, ela tem desvio e ela é uma fratura articular. Ela desviou, a gente teve que reduzir. Passamos 2 fios de Kirchner aqui nela. Não fratura de Schofer, só fratura do estiloide do rádio. Tá? Então, as 3 fraturas mais comuns do punho são a fratura de Colles, fratura de Smith e fratura de Schofer. Agora nós vamos falar das fraturas dos ossos do carpo. A mais comum é a fratura do escafoide. Maior frequência em adultos jovens, queda com punho e hiperextensão. O paciente com a mão espalmada também, ele vai com a palma da mão no chão. É a fratura mais comum dos ossos do carpo, é a fratura do escafoide. Diagnóstico, exame clínico, mecanismo do trauma. Na sua anamnese é sempre importante você perguntar como é que aconteceu. Você lembra? Ah, não, fui cair, levei a mão estava aberta, bati com a mão, tentando segurar, enfim. Normalmente é o que o paciente relata para você. Exame radiológico, né? AP, perfil, oblíquo, tem uma incidência que é uma oblíqua do escafoide, você consegue ver melhor a fratura do escafoide. Quando você tem uma tomografia no serviço, mais tranquilo, ou uma ressonância. Pode ser necessário repetir o exame por 2 semanas. Fratura de escafoide, gente, sempre preste muita atenção. Vocês que vão começar a dar plantão assim que formarem, existem muitos colegas médicos com processos aí por fratura de escafoide, porque o paciente chega, por isso é muita importância no relato do paciente, e é uma fratura que às vezes você não consegue ver no primeiro momento, é uma fratura às vezes muito chata de você conseguir fazer o diagnóstico. Faça o exame, o raio-x contralateral, para vocês fazerem o comparativo sempre. Ah, mas eu não consegui ver. Mas o paciente tem clínica, tem dor. Para proteger os senhores e senhoras, faça uma imobilização. Chama o técnico de imobilização. Eu quero fazer uma imobilização envolvendo o polegar. Bota uma tala no polegar dele e no antebraço. Quero imobilizar o polegar dele, porque normalmente a dor é muito no movimento do polegar.
faça uma imobilização, mesmo que vocês não tenham visto a fratura, mas que tem clínica, muita dor, faça a imobilização e encaminha para o ambulatório de ortopedia. E muitas das vezes o paciente chega, você não consegue, não tem fratura nenhuma, e passa um anti-inflamatório, um analgésico, e o paciente, com 2 dias depois, vai num outro consultório, faz o raio-x e está lá a fratura. E aí a gente tem muitos casos de colegas aí que o paciente processa, eu fui lá, você não viu a fratura. E às vezes não consegue ver, mas se você fizer a imobilização provisória, fizer analgesia, não, eu não vi, mas eu fiz a imobilização e iniciei o tratamento desse paciente. Então, muito cuidado com as fraturas do escafoide. Lembrando que o escafoide, olha, as fraturas normalmente 70% é no terço médio dele, né? 20% na região proximal e 10% na parte só distal dele. A gente lembra que a vascularização dele é de distal para proximal, sempre de cefálica para caudal. Quando você tem uma fratura aqui, você interrompe essa vascularização, por isso o escafoide é um osso de muitos casos de pseudoartrose, ele não consolida. É um osso muito chato de fazer o diagnóstico e é um ossinho chato de tratar também. A vascularização é muito prejudicada, dependendo do local da fratura, às vezes é melhor você indicar cirurgicamente, porque a chance de pseudoartrose é muito grande. Aqui, ó, a vascularização. Você pode explicar de novo a pseudoartrose? Não entendi, responde. Você poderia explicar de novo essa parte da vascularização da pseudoartrose? Então, aqui, ó, a vascularização do escafoide, esse aqui é o osso escafoide, olha. Tá vendo? Eu estava falando que ele é um osso de difícil, às vezes, diagnóstico, então muito cuidado no diagnóstico da fratura do escafoide. E é um osso, quem for fazer ortopedia, na maioria das vezes, a gente opta pelo tratamento cirúrgico, de botar um parafuso e tentar fazer uma redução mais anatômica possível, porque a vascularização dele, ó, é de caudal para proximal, de distal para proximal. Aqui, ó. Então, quando você tem uma fratura nessa região aqui, ó, você interrompe, na maioria das vezes, a vascularização desse osso. Por isso, é um osso que desenvolve muito pseudoartrose. Ele não consolida, porque ele já é um osso muito mal vascularizado, e quando você tem uma fratura que você interrompe isso daqui, aumenta a chance de pseudoartrose. Entendido? Dúvida? Não? Aqui, ó, esse é o mecanismo do trauma da fratura do escafoide. A mão espalmada, o escafoide, ó, vai direto, quase que diretamente no chão. O exame dele, palpar a região da base do primeiro metacarpo. Aqui, ó, nessa região, você fez a compressão nessa região do punho, o paciente tem um quadro álgico muito intenso. Então, você fez a palpação, fez a compressão nessa região, o paciente tem muita dor, fiz o raio-x, mas eu não consegui ver fratura. E aí você diz assim, não, eu vou te mobilizar, pode ser que apareça uma fratura aí, porque depois de 48 horas, 24, 48 horas, há uma reabsorção óssea. E aí o traço de fratura, às vezes no raio-x aparece muito melhor. Mas se no primeiro atendimento eu vou fazer uma imobilização, vou mostrar a imobilização para vocês, eu vou tirar a dor do paciente e encaminha para o ambulatório de ortopedia no segundo momento. Aqui, ó, tudo na base do primeiro, do polegar, do primeiro metacarpo. Comprimiu essa região, o paciente tem muita dor, sugestivo de fratura do escafoide. Tratamento.
sem desvio, menos que 1 milímetro, tratamento a gente consegue fazer o tratamento conservador, com aparelho engessado. Acima de 1 milímetro, a indicação é cirúrgica. Por quê? Porque os estudos mostram que ela vai desenvolver pseudoartrose. Esse osso não vai conseguir consolidar, porque há uma alteração na irrigação desse osso. Então, acima de 1 milímetro, a indicação é de botar um parafuso, vocês vão ver. Complicações. A primeira, a principal, pseudoartrose, não consolidou o osso. Necrose asséptica do polo proximal. Aqui, ó. Necrose dessa região aqui, olha. Ele quebrou nessa região e interrompeu a vascularização que vem de cima para baixo, ele quebrou aqui. Vai fazer uma necrose dessa região. Necrose asséptica, né, do polo proximal do escafoide. E osteoartrite pós-traumática, né? As articulações do carpo são muito próximas. Então, trauma nessa região, chance de desenvolver osteoartrose é muito grande. Então, as 3 complicações, guardem isso, de fratura de escafoide, a mais comum, pseudoartrose. Depois, necrose asséptica do polo proximal, tem que relatar isso, hein? E osteoartrite pós-traumática. Essa imobilização do escafoide, que se fraturou aqui um osso um osso do carpo, que articula com o polegar e articula com o rádio. Articula com o primeiro metacarpo e articula com o rádio. Então, você tem que parar uma articulação proximal e uma distal, certo? Mas se você deixar o cotovelo livre, ele vai fazer flexo-extensão do cotovelo e esse rádio vai movimentar o foco de fratura. Então, fratura do escafoide tem que ser axilo-palmar com o polegar. Ah, mas eu não quero fazer o gesso no primeiro atendimento. O professor falou que não é muito seguro. Beleza, eu também acho que não é muito seguro. Faça uma tala com o polegar. A tala de gesso, vocês vão aprender na aula de gesso. É uma tala que a gente bota o técnico de mobilização que vai ter lá no seu plantão. Ele vai saber fazer. Eu quero fazer uma imobilização pro polegar, para fratura de escafoide. Eu tenho que fazer uma tala axilo-palmar. Ela vai vir daqui até o polegar e vai enrolar com o crepom. Na aula de gesso vocês vão aprender a fazer. Mas essa é a imobilização da fratura do escafoide. Que é uma fratura do escafoide, olha. Aqui, ó. Como eu falei, a vascularização dela é cefálica para caudal ou distal para proximal, que ele tem uma fratura mais de 1 milímetro. Essa fratura é cirúrgica, porque vai desenvolver uma pseudoartrose. É uma diastase muito grande dos fragmentos. E assim foi feito. Olha. A gente bota um parafuso, é um parafuso próprio para escafoide. A gente fechar essa fratura e diminuir a chance de pseudoartrose. Isso aqui é uma pseudoartrose, ó, do escafoide. Ó. Aqui o escafoide todo é esse aqui. E aqui, ó, a gente está vendo, ó, uma pseudoartrose. A gente já deu aula de pseudoartrose, ó, pata de elefante. Ó. Aqui, ó, como é que ela... Uma diastase entre os fragmentos. Isso aqui é uma pseudoartrose, tem que operar. Dúvida até aqui, gente? Fratura, luxações do carpo. Isso é uma outra patologia muito comum do punho. Luxação perissemilunar do carpo. O semilunar está em contato ali com o punho, com o rádio, ele sai do lugar, ele faz uma luxação, ó. Luxação de todo o corpo, de todo o carpo em torno do semilunar, sem fratura do escafoide. Geralmente a luxação é dorsal
e o semilunar luxa anteriormente. Vocês vão ver no raio-x. O semilunar vem para a palma da mão e a luxação vai para a parte dorsal. Mecanismo do trauma: queda violenta e hiperextensão do punho. Mão espalmada também, tá? Mas isso é uma deformidade muito grande. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. E uma dor louca desse paciente. O paciente chega com uma dor, primeiro pelo trauma que é, e segundo, porque normalmente ele faz compressão de qual nervo que passa aqui, ó? Nervo mediano. Então ele tem um quadro álgico intenso, edema intenso. Por isso que eu falei daquela sequência lá para vocês, ó, o rádio, aqui ó, o semilunar, que era para ele estar aqui, ó, encaixadinho aqui. O capitato e o terceiro metacarpo. O amato e o terceiro metacarpo. Aqui, ó, aqui tem uma luxação perissemilunar. Você pode mostrar de novo onde é que está luxado na imagem? Onde está luxado? Olha aqui, ó. Esse aqui é o semilunar, olha. Esse aqui é o osso semilunar. Eu vou te mostrar. Vou voltar lá atrás, naquela sequência. Começo da aula que eu falei, essa sequência aqui, ó. Isso aqui é o rádio. Esse aqui, ó, é o semilunar. Esse aqui é o capitato. E esse aqui é o terceiro metacarpo. Quando você faz um raio-x de perfil, como esse aqui, você perde essa sequência que eu falei. É a luxação perissemilunar, olha. Ó, aqui está o rádio, aqui está o semilunar fora do lugar, ó. Essa boquinha aqui, ó, esse encaixe era para estar aqui, ó, no captato. Ó. E aqui o terceiro metacarpo. No AP, a gente não consegue fazer muito bem o diagnóstico. Vocês que vão iniciando não conseguem. A gente vê aqui que o semilunar está totalmente fora do lugar. Mas no perfil você faz o diagnóstico. Ó, o semilunar comunitário. Deixa eu ver se não vou ter outra imagem. Deu para ver aí? Entender? Esse aqui, ó. Isso, obrigado. Hein? Conseguiu entender? Entendi, sim, obrigado. Então, luxação perissemilunar. A luxação de todo o corpo em torno do semilunar, sem fratura. Não tem fratura, só tem a luxação. Geralmente a luxação é dorsal. Aqui, ó, a luxação está para o dorso, que está fora, e o semilunar está para a região palmar. Ele vem para frente da mão. Complicação imediata. Compressão do nervo mediano. Como eu falei, o nervo mediano passa aqui, ó, exatamente aqui. Quando você tem uma luxação do semilunar que ele vem para a região da palma da sua mão, você está comprimindo o nervo mediano. Então, a complicação imediata é a compressão do nervo mediano. O paciente chega com muita dor, com parestesia muito enorme, muito grande da mão, principalmente do terceiro dedo, né? Porque a gente viu que o mediano pega ali parte do terceiro, metade do quarto. Complicação tardia, necrose asséptica do semilunar. Se você não fizer uma redução, botar esse osso aqui no lugar, ele vai necrosar, certo? Tratamento, lesão aguda, redução incruenta e aparelho engessado. Quando você faz a redução, na maioria das vezes, ele estabiliza. Eu já peguei paciente que eu conseguia reduzir e a luxação estava tão instável que o semilunar ficava saindo do lugar. Aí eu botei no lugar e botei um fio para fixar ele e deixo 3 semanas aquele fio, depois eu tiro. Mas normalmente, na maioria das vezes, no trauma agudo, quando você faz a redução, ele estabiliza. E aí bota um aparelho engessado só.
nas lesões crônicas, aí tem que abrir. Abrir. Na lesão aguda, a redução incruenta, às vezes é difícil conseguir, às vezes até no pronto-socorro, mas é difícil. Melhor você botar na sala, paciente sob narcose, anestesia, e você vai lá, abre e faz a redução. Nas lesões crônicas, tem que fazer redução cirúrgica, sempre. Abrir e reduzir aquele semilunar se ele não tiver ainda necrosado. Fraturas do metacarpo. Corresponde de 30% a 40% das fraturas da mão, uma incidência no sexo masculino, né? Porque o homem está mais suscetível ao trauma aí pelo trabalho, né? Trabalho muito com a mão, trabalho em obra, trabalho de esforço físico e mais exposto ao trauma da mão. O objetivo do tratamento das fraturas do metacarpo: restaurar o arco longitudinal e transversal da mão. Eu falei lá atrás, a gente tem sempre que se preocupar com os arcos, tanto longitudinal quanto transversal, porque se ficar deformidade nesses arcos, a mão desse paciente vai ficar muito com sequela. Corrigir encurtamentos e desvios angulares e rotacionais. Desvios rotacionais na mão, então, o paciente vai fechar a mão, o dedo está todo torto, não vai fechar. A classificação, a gente sempre classifica pela fratura ou na cabeça, ou no colo, ou na diáfise, ou na base do metacarpo. Vocês vão ver. Ó. Fraturas do colo são mais frequentes, geralmente com desvio volar, e desvia para a palma da mão. A mais comum da fratura do colo é a do Boxier, é a fratura do soco. Sem desvio, tratamento conservador, não tem desvio, só aparelho engessado. Com desvio, você tem que abrir, botar placa, parafuso ou fio, reduzir e corrigir, principalmente os arcos longitudinais, o arco transversal, encurtamento e desvios rotacionais. Fraturas diafisárias podem comprometer o arco da mão. Encurtamento, desvios angulares, desvios rotacionais. Tratamento é a mesma coisa. Se não tem desvio, tratamento conservador é aparelho engessado. Quando tem desvio, a indicação é de cirurgia, porque você não vai deixar um encurtamento no metacarpo. Você pode botar aí placa, parafuso, fixador externo, as fraturas mais complexas, fratura exposta, paciente. Tem muito paciente que chega no pronto-socorro com corte com maquita, trauma com serra elétrica, enfim. Isso aqui, ó. Fratura diafisárias do 4º e 5º metacarpo, ó, com encurtamento, um desvio, onde você perdeu o arco longitudinal desse 4º e do 5º dedo, você perdeu o arco transversal da mão, ele vai ficar mais alto aqui. O tratamento é cirúrgico, você tem que corrigir essa deformidade. Aqui a gente corrigiu com placa e parafuso. Olha aqui, ó, uma fratura do 2º metacarpo com um encurtamento importante. Não dá para deixar. Primeiro que não vai consolidar. Segundo que vai ficar uma deformidade tremenda na mão do seu paciente. Aqui a gente optou por fio de quiche. Uma fratura exposta, um corte com serra, maquita, uma fratura cominutiva do colo do 2º metacarpo. A gente fez uma redução mais próxima anatomicamente possível. Botamos no fixador, um mini fixador externo, prendendo na falange proximal, o 2º dedo, e na parte proximal do metacarpo, do 2º metacarpo, para estabilizar essa fratura. Uma fratura exposta. Mas a gente recuperou o arco longitudinal e o arco transversal dessa mão.
Outra fratura importante é a fratura luxação de Bennett. Fratura de Bennett é a fratura do primeiro metacarpiano, tá? Do primeiro dedo. Fratura luxação da base do primeiro metacarpiano com traço articular. É isso daqui, ó. É a base do primeiro metacarpiano. A fratura de Bennett, isso é questão de prova nossa e questão de prova de residência. Fratura de Bennett, dá para tratar conservador? Não, fratura de Bennett era uma fratura sempre cirúrgica. Por que ela é cirúrgica? Aqui, ó, a diáfise é desviada por tração, por ação do abdutor longo do polegar e adutor do polegar. Quando você tem essa fratura, olha, você tem ação de dois músculos aqui. Você quebrou essa região e aí, ó, o adutor longo do polegar, que faz você abrir o dedo, abdutor longo do polegar e o adutor do polegar. Um faz você abrir e o outro faz você fechar. Quando você quebra a base aqui, ele continua fazendo a ação dele. E aí não deixa ficar reduzida essa fratura. Então você tem sempre que voltar com ele para o lugar e fixar, ou com parafuso ou com fio. Normalmente a gente fixa com fio. Porque fica instável essa fratura por ação desses dois músculos. O abdutor longo do polegar e o adutor do polegar. O que faz abrir o seu dedo e o que faz fechar o seu dedo. Polegar. É uma fratura instável por ação desses dois músculos. Tratamento sempre cirúrgico. Questão de prova, hein, pessoal? Aqui, ó, a fratura de Bennett, a fratura da base do primeiro metacarpiano, uma fratura instável, por quê? O abdutor longo do polegar está puxando esse dedo aqui, esse osso aqui, e o adutor também puxando ele para fechar, e faz uma instabilidade no foco de fratura. Fratura cirúrgica, sempre, fratura de Bennett. E a gente faz isso daqui, ó. 2 fios. Quando você não consegue fazer uma redução, quando você tem um intensificador de imagem, você consegue reduzir, segurar um raio-x e passa o fio. Não tem que abrir, reduzir a fratura, ó, e passar 2 fios para você estabilizar essa fratura, a fratura de Bennett. Fratura do boxeador, que eu falei que é a fratura do colo do quinto metacarpo, é a mais comum da fratura de colo de metacarpo. Geralmente tem desvio volar, vocês vão ver, trauma direto do quinto metacarpo. Desvio de até 30 graus, você consegue fazer o tratamento conservador. Mais do que 30 graus, o tratamento é cirúrgico, redução incruenta, aparelho engessado, na maioria essa redução incruenta quando você consegue reduzir, empurrar essa fratura, vocês vão ver o raio-x. Quando você não consegue um desvio de até 30 graus e passa disso daqui, fixação, abrir, fixar. É a fratura disso aqui, ó, do boxeador. O paciente vai chegar numa emergência para você e falar assim, pô, isso aí você deu soco em quem? Normalmente, o cara, estava com raiva, soquei a parede, briguei com minha mãe, briguei com meu irmão, enfim. E aí tem a fratura do boxeador. O Flamengo perdeu, aí normalmente os flamenguistas ficam com a mão dolorida. Essa aqui é a fratura do boxeador. Quando tem mais de 30 graus, como é que eu faço essa... quando eu vejo esse grau, você traça uma linha aqui, ó, terço médio do colo proximal, do coto aqui, ó, faz uma linha aqui e traça uma linha aqui. Se esse ângulo aqui for maior que 30 graus, o tratamento é cirúrgico. Tem que abrir, reduzir, passar um fio, botar uma plaquinha. Dúvida? Essa é a fratura do boxeador. Isso é uma mão onde você restaurou a anatomia dela
e ela ficou legal. Isso é uma mão onde o tratamento normalmente não teve sucesso, porque deixaram um desvio rotacional desse dedo, provavelmente uma fratura de metacarpo. E aí como fica? Você vai ficar marcado para o resto da vida na vida desse seu paciente. Aqui é uma mão normal, só que é uma mão com desvio rotacional, uma sequela de fratura. Fraturas de falange corresponde a 10% das fraturas. A fratura com a incidência em homem da idade produtiva, acidente de trabalho é o mais comum, né? Prender o dedo, a ponta do dedo numa máquina, bater num perfuradora, enfim. Em segundo lugar, lesão dos esportes, jovens e adultos. Isso aqui, quem assiste aí futebol acompanha. Volta e meia tem um jogador que cai por cima do dedo, tá luxado, quebrou, o cara vai ali na beirada do campo mesmo, o médico vai lá e reduz o dedo dele. É uma redução bem legal de fazer, bem tranquilo. Na terceira idade, acidente de queda, né? Pacientes idosos, queda na própria altura, cai por cima da mão, por cima do dedo. Localização mais comum são as falanges distais, né? Fratura de falange proximal, quinto dedo, terceiro dedo, falange média, que falange proximal do segundo dedo. Exame clínico mais radiológico. Se a gente tem dor, edema, faz o raio-x, você vai fazer o diagnóstico. Normalmente, geralmente, o tratamento é conservador, que você bota lá, às vezes, só uma talinha de alumínio, e era isso, obrigado. Existem algumas indicações cirúrgicas. Falha na redução da fratura, faz a redução lá, acompanha no ambulatório, aquela fratura está desviada. Fraturas instáveis, fraturas expostas, né, que você já tem que fazer o tratamento cirúrgico. E as fraturas epifisárias em crianças, porque quando você tem uma fratura epifisária em criança, vê se eu tenho alguma foto aqui. Não vou ter. Você tem que operar, por quê? Para você não deixar aquela fise de crescimento fora do lugar, porque senão você vai alterar o crescimento daquele dedo daquela criança. Então, nas fraturas epifisárias em crianças, tem um desvio, é melhor você fazer o tratamento cirúrgico, reduzir, fixar, para não ter alteração do crescimento daquele dedo. É legal? Normalmente a mobilização, a talinha de alumínio, todo mundo já viu isso em alguém. Ela molda no seu dedo, ela molda aqui, você faz imobilização com esparadrapo e imobilizou essa falange. Às vezes, quando é uma fratura muito instável, se você está vendo que a tala não vai estabilizar, a gente bota uma plaquinha de mini micro, que chama, e você reduz essa fratura e fixa. As fraturas expostas, isso é uma fratura exposta, a gente tenta uma redução e aqui nós fixamos com fio só para estabilizar esse dedo. Uma fratura de falange distal, isso aqui não tem o que fazer não, é só talinha de alumínio. Você não vai conseguir reduzir esses fragmentinhos aqui, até porque ele vai consolidar tudo. Uma fratura de falange proximal e média, uma luxação, se for uma fratura exposta, foi isso daqui. A gente fixou essa fratura para estabilizar esse dedo. E existem algumas fraturas já com amputação. E aí aqui não tem muito o que a gente fazer, é fazer corrigir esse coto aqui amputado, fazer o debridamento, ligar os vasinhos que estão sangrando, tirar o excesso de osso aqui e fechar. Não tem o que fazer. Isso aqui é luxação de dedo, essa aqui não... Ô, professor, você considera amputação quando, tipo, rompe o osso, assim? Não, isso aqui está faltando osso, olha. Ele amputou na falange proximal do polegar. Ele já chega aqui no pronto-socorro desse jeito. Isso é uma amputação traumática. Ele não tem mais o dedo, está amputado.
E aí você só regulariza esse coto amputado. Aham, mas se ele tivesse com um pedacinho ainda, tipo, pendurado assim, aí você fala que é amputação também? É amputação. E aí você, quando o paciente chega com o dedo aqui ainda pendurado, se ele ainda tiver a partes moles aqui com vascularização, você vê que o dedo dele tem enchimento capilar e tudo, aí vale a pena você botar ele aqui no lugar e fixar essa fratura. Mais ou menos que foi esse dedo aqui. Chegou, porque tinha um corte enorme aqui atrás, ele chegou pendurado, mas a gente viu que ainda era viável, porque tinha um enchimento capilar. Nós botamos ele no lugar, suturamos lá atrás e passamos os fios para estabilizar a fratura. E aí pode ser que ele seja um dedo viável. Nesse caso aqui, olha, ele já chegou sem o dedo, não tem vascularização nenhuma. Assim, em grandes centros, quando o paciente às vezes chega com o dedo, aí tem que ter microcirurgia vascular para tentar ligar vasos, é muito difícil. Fazer uma anastomose aqui dos vasos, quando não tem muita destruição de parte mole, mas na maioria das vezes ele já chega e a gente só faz regularização de coto, até porque a gente não tem estrutura de implante. E tem algum tempo, assim, para tipo, você levar no pronto-socorro? Isso daqui é considerado uma fratura exposta. Aí a gente entra naquela aula de fratura exposta. Até 6 horas é uma fratura, que tem uma fratura contaminada. Com mais de 6 horas é uma fratura infectada. Aí passa a aumentar as chances de infecção. Por isso você tem que botar na sala, lavar, e você está fazendo um tratamento de fratura exposta. Aí você tem que voltar naquela aula de fratura aí. Vou lavar, debridar, depois eu vou fechar isso aqui para regularizar esse coto. O paciente vai ficar internado, antibiótico terapia, profilaxia do tétano, todo aquele protocolo de fratura exposta. Tá bom, entendi. Obrigada. Tem uma luxação simples, olha, de falange. Aí, os jogadores de futebol, normalmente, aí, quem assiste futebol, assiste volta e meia, o médico é ali, puxa o dedo e reduz. É uma redução bem legal de fazer. Que é uma redução, uma luxação metacarpo falangiana proximal, olha, que ele perdeu aqui, ó, tá luxado. E é uma luxação também bem legal de fazer. Quando você não consegue fazer essa redução, puxa o dedo, não vai, aí pode ter uma interposição de algum tendão aqui. Aí tem que levar para o centro cirúrgico, até porque luxação é uma urgência ortopédica, levar para o centro cirúrgico, abrir, tirar o tendão que está impedindo essa redução, reduz e era isso. Tá bom, pessoal? Dá um intervalinho de 10 minutinhos e a gente volta. Tá? Fique com Deus. Um abraço. Ô, professor, Oi. aqui, na fratura do boxeador, um desvio com menos de 30, você faz a redução e o gesso, né? Só pra Até 30 graus, o tratamento é conservador. Você pode botar só o gesso. Ah, tá. Tá? Se você Mais 30, cirúrgico. Se você quiser reduzir, eu quero melhorar ainda mais. Você aperta ali em cima e empurra. Empurra, tenta reduzir. Certo? Mas até 30 graus você pode tratar conservador. Acima de 30 graus, aí o tratamento é cirúrgico. Tem que abrir e corrigir aquela angulação. Tá, obrigada. Nada. Alguma outra dúvida, pessoal? Beleza. Até já.